Olá, bom dia. Professor Idelfrânio, autor da Física Marginal, aqui em mais esse programa, o quarto programa dessa nossa primeira temporada do Plantão da Física Marginal dentro do Plantão do Enem. Começar logo aí mandando um abraço para o pessoal que está nos assistindo em vários locais do país, o pessoal que está nos assistindo lá de Sobral, o pessoal de Paraná, tem gente do Pará e muitas outras mensagens aqui que a gente tem recebido. Então agradecer aí a audiência de todo mundo, a audiência que tem crescido semana a semana. O nosso tema de hoje, vamos falar sobre água. Água, que é indiscutível a importância que ela tem, e também é indiscutível o que tem de física para se falar de uma única e simples molécula, que é de fundamental importância. A água que está relacionada a vários fenômenos importantes e interessantes, e é a água que vai ser sempre um tema interessante em qualquer discussão, ok? Lembrando que você está participando do Plantão do Enem. O Plantão do Enem é um site, plantãodoenem.com.br, que leva materiais, cursos completos e videoaula para que você possa ter aí a sua preparação para o Enem garantida, sua preparação para o Enem bem feita. Lá você vai encontrar materiais com todas as áreas do conhecimento. E nós somos parceiro do projeto. Você pode acessar nosso site, fisicamarginal.com, onde você vai ter acesso a questões originais, criadas por mim, professor Idelfrânio, baseadas na matriz de referências, com habilidades, competências, para você também ter questões originais e inéditas para se preparar na parte da física, ok? Então, como eu falei, nosso programa de hoje vamos falar sobre a água e o principal motivo. Nós estamos vivendo no ano de 2013, o Ano Internacional de Cooperação pela Água, ok? Isso dentro da década de cooperação pela água, que vai de 2005 até 2015. O que é que isso significa? Uma série de ações pelo mundo inteiro, em vários níveis, em várias camadas da sociedade, então envolvendo os políticos, envolvendo os economistas, envolvendo a sociedade civil, envolvendo as pessoas ligadas à educação, para que todos tenhamos ações pela cooperação para a manutenção dos mananciais de água potável. Muita gente não tem acesso à água potável. A água potável é aquela que está nos lençóis freáticos, não é aquela que você encontra no mar, não é aquela que você encontra nos rios, e muita gente não tem acesso a essa água. E como você pode imaginar, apesar de, como a música já diz, né, planeta água, nós temos bastante água, mas é uma quantidade limitada. Então isso precisa de cuidados, isso requer cuidados. Então dentro do dia do Ano Internacional de Cooperação pela Água, nós temos o Dia Mundial da Água, que é o dia 22 de março. Então a gente já está preparando aí agora para o próximo ano, para o dia 22 de março de 2014. Mas independente disso, todo dia é dia da água, porque nós precisamos cooperar, né, uns entre os outros, né, uns com os outros, para a manutenção e para o consumo racional, para um consumo sustentável, para que a gente consiga que todos tenham acesso à água potável e que essa água não falte. Então, a água a gente não pode produzi-la, mas a gente pode tratar a água, essa água pode ser levada às pessoas, mas tudo começa no consumo racional. E pensando nesse sentido, vem a pergunta: o que é que você tem feito para evitar o desperdício da sua água? A água que a gente está envolvido com ela o tempo inteiro, em todos os processos que acontecem dentro da nossa própria casa. Então, quando a gente fala do consumo racional de água, você ficaria surpreso, se você nunca tiver visto estatística desse tipo, você está vendo aí agora na tela, com a quantidade de água que a gente consome em cada um dos processos. Eu queria chamar a atenção, tá? Eu vou riscar aqui na tela, eu queria que você não tirasse o olho da tela. Me escuta, mas não tire o olho da tela. Queria chamar a atenção para alguns desses números que aparecem aqui. Primeiro, quando se informa, cada brasileiro consome em média 200 litros de água. Sabe em quanto tempo? Por dia. Cada pessoa. Tem um número aqui que também eu acho impressionante. Para escovar os dentes em 5 minutos, com a torneira não muito aberta, você gasta 12 litros de água. Isso equivale ao acionamento da descarga, naquelas descargas antigas, nas mais comuns. É o equivalente a você fazer uma escovação dos dentes 5 minutos. E a observação, com a torneira não muito aberta. O que leva a gente a pensar em todos os processos. Eu que sou pai, tenho um garoto pré-adolescente em casa, e a gente acompanha isso o tempo inteiro.
É o ato de você abrir a torneira, molha a pasta e vai escovar os dentes e deixa a torneira aberta. Às vezes, não vamos falar de escovar os dentes, mas de lavar as mãos. Então a pessoa abre a torneira, molha as mãos, aí pega o sabonete e enquanto vai usar o sabonete, a torneira continua aberta e a água continua derramando. Então, quando a gente fala cooperação pela água, o uso racional da água, evitar o desperdício no consumo, a gente está falando de coisas básicas. Quando se fala salvar o planeta, pode dar a impressão de uma coisa grande, uma coisa enorme, uma coisa difícil, uma coisa que a gente não é capaz de fazer. Mas existem ações, como essa que a gente está falando agora, ligadas à água, que já causam impactos significativos. E aí, lembrando sempre a história do exemplo. Se você faz, você está passando o exemplo para as outras pessoas fazerem também. Agora, não é só nessas coisas mais visíveis que a gente tem a oportunidade de economizar água. É importante também que a gente chame atenção para outros níveis de informação. Você está vendo aí na tela, relativo principalmente à produção de alimentos. A quantidade de litros de água que se gasta para a produção, por exemplo, vou chamar a atenção para um aqui, ó, carne bovina. Para cada quilograma de carne bovina disponível, a gente precisa de mais de 17 mil litros de água. Então, quando se fala aí, a água que você não vê, existem muitos processos de produção de bens de consumo, e quando esses bens de consumo são desperdiçados, é como se a gente também estivesse jogando água fora. É você imaginar como se você estivesse deixando a torneira do chuveiro ligada e sai e passa o dia inteiro fora e deixa isso jogando água lá. Então, como eu disse, 2013, o ano internacional pela cooperação da água, e cabe a nós, e é coisa simples, começa na sua própria casa, a economia da água, ou a redução do consumo, ou o consumo sustentável, o consumo bem pensado. E aí, falando nisso, a água também pode ser utilizada para geração de energia elétrica. Então, nós estivemos aqui no programa passado falando sobre energias e, como se disse, a energia está em tudo. A energia não pode ser criada nem destruída, mas ela é transformada. E de transformação é que a vida se mantém. Então, vou mostrar para vocês agora o primeiro vídeo do programa de hoje, onde nós temos um exemplo muito criativo, muito inteligente e, convenhamos também, muito simples e importante para o uso da água na obtenção de energia elétrica. Me acompanhe. With city residents hoping that the reconstitution of the world throws out up to 50 million tons of electricity. But then for those who do have electricity access, Americans still rely on wood, coal and paraffin for this purpose. Então, acompanhou aí? Pegou a ideia? Conhecimentos básicos de física, aliado com ideias simples e grande impacto na sociedade. Uma das coisas que se pede hoje é que nós possamos construir uma nação onde a juventude adquira conhecimento e que saiba utilizar esse conhecimento para o bem da própria nação. Então a gente mostrou aí uma matéria que fala da dificuldade de acesso, tanto de água potável quanto de energia elétrica, que as pessoas têm em vários países, principalmente na África. E aí, uma invenção simples, como a gente acompanha aí, onde o movimento da água na torneira pode produzir movimento, então transformando energia cinética em energia elétrica. Essa energia elétrica fica armazenada no material e é utilizado nas lâmpadas quando chega à noite.
Então é um exemplo de uso da água, uso inteligente da água, uso racional da água. Porque então cada vez que num processo cotidiano, num processo simples de casa, eu estiver utilizando a água da torneira, quer seja para lavar a louça, quer seja para lavar as mãos, eu vou estar também utilizando esse movimento, esse consumo de água de uma maneira inteligente, no caso para a produção de energia elétrica. Agora, nem sempre o desperdício de água é uma coisa que está sob o nosso controle, né? Você lembra, o pessoal que está acompanhando a gente aí desde a estreia do programa, uma das propostas do nosso programa é acompanhar a física às margens do que acontece no dia a dia do nosso país e do mundo. Recentemente, agora, há 2 meses atrás, nós tivemos no Rio de Janeiro um problema do estouro da adutora, de uma das adutoras. A adutora, que é aquele encanamento que na transmissão, né, no sistema de transmissão, de levar a água para as casas e para os prédios, a adutora é exatamente como se fosse um ramal desse encanamento principal. E nós fomos pegos de surpresa, o país inteiro, pelo resultado do rompimento dessa adutora. Acompanhe aí a matéria. Vamos direto ao Globocop, onde está Vandrei Pereira, que tem informações sobre o rompimento de uma adutora em Campo Grande. Vandrei. Oi, Fachel, bom dia a todos mais uma vez. Região de Campo Grande, durante a madrugada, uma adutora da SEDAI, de abastecimento de água, estourou. E nós temos uma imagem aqui do alto do Globocop que é algo impressionante. Brota ali um imenso chafariz, eu diria até que é uma cachoeira pela força da água. Olha só, é muito impressionante. E esse jato de água vai diretamente sobre algumas casas aqui dessa região, perto da Estrada do Mendanha, região de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Olha só a força da água. A impressão que nós temos aqui é que realmente essa água derrubou algumas paredes das casas aqui. O jato de água está diminuindo, ele vinha até o outro lado da rua há pouco, desde o momento que nós estamos aqui. E boa parte dessa água já vem arrastando carros. Aqui, por exemplo, nessa imagem que o Assis está mostrando para a gente, essa casa aqui, veja, o telhado dela foi completamente arrancado, a princípio, por essa força da água, né? E dá para ver ali a mobília da casa, os móveis. Olha só, olha que coisa impressionante. E depois, mais à frente, toda essa água, segundo informações aqui... Olha só, muitos de vocês acompanharam essa notícia, uma notícia recente, e veja bem, a adutora, para levar o volume de água que ela leva, acaba funcionando em alta pressão. Ou seja, você tem um grande volume de água passando ali em grande velocidade. No rompimento, que era uma coisa que até onde se imagina um acidente, você não tinha como prever, a não ser que não tivesse a manutenção correta, você tem o estouro dessa água em alta pressão e as consequências que a gente viu ali. Essa própria imagem que eu separei aqui para vocês acompanharem, daí dá para você ter ideia da extensão, do alcance que essa água teve. Se a gente olhar aqui, me acompanha aqui na tela. Essa água, ela sendo projetada do modo como foi, você vê que aqui a gente tem uma espécie de lançamento oblíquo, do jeito que você estuda em sala de aula. Pelas proporções aqui, dos tamanhos das casas, a largura da rua que você vê passando aqui, você tem pelo menos 20 metros de alcance nessa água sendo arremessada aqui. E ainda assim, a gente teve uma situação, inclusive fatal, né, de uma criança, nessas regiões próximas. Daí você tem ideia da pressão que a água foi capaz de exercer. E quando a gente fala da pressão que a água é capaz de exercer, eu gosto sempre de lembrar um ditado que é muito comum, todo mundo conhece, aquela história de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E tem mais física aí do que você possa imaginar. Me acompanhe no próximo vídeo. So, where do you want to go for lunch today? I don't know. We could go get Thai food. Where? I don't know. There's a couple of places we could go to. There's that one place up on the hill, but I can't remember what it's called. And is it any good? Yeah. I got an app for that. Only here would there be traffic at lunchtime. There's always traffic here. I know. I wish there was some way to know which route was better than the other. Hey, I have an app for that. What do you think about getting for lunch today? I don't know. I'm looking at the yellow curry. I think that sounds good. Oh, that's one of my favorites. That and the swimming rama. Oh, I love that too. Both of those just seem so unhealthy though.
Yeah, that's true. I wish I knew which one was better, at least if I was going to get something unhealthy. Yeah. Hey, I've got an app for that. Would you cut it out? Cut it out? We have an app for that. Can water cut it? How do you like that app? I like that app. Can water cut it? We'll slice the cake. Pieces for everyone. Can water cut it? A slice a day keeps the doctor away. Thanks to Floman. Bom, a partir de hoje, você tem uma outra visão. Toda vez que alguém disser água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso realmente existe. E a gente tem uma série de outras demonstrações que podem ser feitas. Vocês vão ver aí pela imagem. Eu escolhi duas que eu achei bem interessantes. Primeiro, o lance do telefone celular. Você vê que a precisão é tão grande, a pressão é tão alta, que a gente tem a impressão, inclusive, que o vidro, né, do telefone nem quebra, nem racha. Ele consegue fazer um corte de altíssima precisão. Dessa mesma maneira, você vê lá que ele faz uma pergunta de desafio, né? Será que a água pode cortar isso? Então eu vi vídeos onde ele consegue partir taco de golfe feito de titânio, bola de boliche e por aí vai. Agora, em contrapartida, tem uma hora lá que ele faz toda a demonstração, você viu aí também no vídeo, que ele faz o corte num bolo, um bolo comum. E eu imaginei que você jogando água num bolo, você ia espatifar tudo aí. Mas, como eu falei anteriormente, a pressão é altíssima, o feixe de água é finíssimo e a velocidade com que as partículas são arremessadas é muito alta. Então você vê inclusive aí a capacidade de corte, inclusive de machucar. Eu estava fazendo a pesquisa para o programa essa semana e meus filhos estavam vendo o material. Meu filho viu o vídeo, esse do bolo, e perguntou: pai, se colocar o dedo aí, o que é que acontece? Não precisa explicar demais, né? Então a pressão é altíssima e isso pode inclusive criar uma situação de risco. Me fez lembrar também, eu falei um exemplo recentemente numa das apresentações da física marginal e falei sobre a pessoa se cortar com folha de papel. Uma folha de papel comum, e pode ser a folha do livro, a folha de caderno, uma folha comum de papel ofício. E uma pessoa que estava presente na plateia se surpreendeu, que nunca tinha visto isso, nunca aconteceu com ela, nunca ouviu falar de alguém se cortar com uma folha de papel. E aí falou assim: papel? Mas a questão não é papel, a questão são as grandezas físicas envolvidas no processo. Então a gente já comentou aqui outras vezes, pressão é força sobre área. Muita força e pouca área, muita pressão. E é o que causa os cortes. Agora, esse é um dos aspectos no que diz respeito à água, nosso tema de hoje. A gente tem um outro aspecto também que sempre que se falar de água, ele vai ser abordado. É uma das coisas mais interessantes dos fenômenos que se apresentam com relação à água e que sempre vai ser discutido, sempre vai ser interessante, que é a tensão superficial da água. Você está vendo aí nas imagens ao fundo, isso são fotografias, né, as duas de cima, não são desenhos, onde nós temos situações reais. Né? Numa delas a gente tem um clipe de papel colocado na superfície da água, e você vê como que é impressionante, uma imagem de alta qualidade, vista de perto, com um zoom bastante grande, você nem tem a impressão que nem é água, né? Como se fosse um gel.
Então, se a coisa é feita com certa delicadeza, você nem vence a chamada tensão superficial da água. A gente tem sempre aquela impressão da água que tudo que você coloca na água tem a tendência a imergir, né? Ainda que seja parcialmente. Mas é possível ficar sobre a água em determinadas condições. E aí tem uma ilustraçãozinha aqui, e eu vou sumir agora da tela aqui um pouquinho para você poder observar esse desenho bem. A gente tem aqui a colocação do que seriam as moléculas de água, tá? Numa gota de água deixada cair sobre uma superfície plana. E aí você tem a chamada tensão superficial nas moléculas que estão na superfície, elas ligam umas às outras, né, através de uma força de atração, e é isso que dá a coesão, chamada tensão superficial. Então, cada vez que você entra na água, você quebra essa tensão superficial. Quando a tensão superficial não é quebrada, nós temos essas condições aqui, ó. A superfície fica curvada, como você pode ver aqui nas fotografias. Mas se a tensão não for vencida, então você não consegue entrar na água. Aqui a gente vai ter uma outra imagem, essa eu achei impressionante e não podia deixar de mostrar nesse programa. Esse camarada se chama Tyler. Ele foi campeão olímpico em 2012. E essa é uma fotografia impressionante, ela rodou o mundo, mostrando no momento da competição. Tá? E você vê que dá a impressão que ele está coberto por um gel. Nesse caso, é a água. E aí a gente consegue entender isso aí como sendo a tensão superficial da água sendo rompida quando ele, na tentativa de sair da água. É óbvio que o atleta na hora não consegue perceber todas essas coisas. As emoções que ele tem são outras. Mas, com a capacidade que a gente tem hoje de capturar imagens, consegue-se coisas impressionantes como essa. E isso também tem a ver, como a gente estava falando, da tensão superficial da água. Então, se você analisa a fotografia com calma, a gente consegue ver essa camada de água recobrindo o atleta e esses reflexos aqui, ó, que demonstram exatamente ele coberto com a membrana de água, graças à tensão superficial. Coisa também que a gente foi capaz de ver no espaço. Recentemente, na estação espacial, nós tivemos um astronauta canadense, o Chris Hadfield, que virou uma estrela mundial, e graças a ele nós pudemos acompanhar o cotidiano das ações, né, de como se vive na estação espacial. Na estação espacial, que fica orbitando a Terra, você tem a sensação de falta de peso. É o que em física a gente chama de imponderabilidade. O que acontece é que tudo lá está caindo com a mesma aceleração. Então, se tudo cai com a mesma aceleração, a aceleração da gravidade, a gente tem a impressão que a gente está sem peso, né? Então, é uma impressão, né? A gente tem a aparência de estar na ausência da gravidade, de estar sem peso. Então, as coisas lá ficam flutuando. E o Chris Hadfield mostrou através de vídeos, então a gente estava aí sempre acompanhando, como as coisas acontecem na ausência da gravidade, ou seja, na imponderabilidade. E ele mostrou um vídeo que me chamou muita atenção e é muito pertinente com o tema da gente de hoje, que é o que acontece quando você espreme uma toalha encharcada no espaço. Acompanhe o vídeo. The question is, if you get a cloth dripping wet without gravity and you wring it out, what's going to happen? What will happen to a wrung-out cloth? So, and I had to use equipment that was here on board the space station. We may have the coolest washcloths ever here on the space station. I'm going to show you. Here's one of our washcloths. And it's compacted. It's put down into this little tiny hockey puck so that it saves space. But when you open up a hockey puck and you pull out your washcloth, this is the one I'm going to use for the experiment today. And so when you open up your hockey puck and turn it into a washcloth, it was compressed in a great big vise somewhere. Okay, so here's my washcloth, like a magic trick. And now I'm going to get this soaking wet, and then we're going to see what will happen when we wring it out. Meredith and Kendra suggested that I dip this in a bag, but bags don't hold water in space, so instead I filled a water bag. This has drinking water in it. And I'm going to squirt a bunch of water into this washcloth.
Okay, so here's a soaking wet washcloth. Get the microphone so you can hear me while I'm talking. And now let's start wringing it out. It's really wet. Acompanhou aí o vídeo? Um professor muito bom, esse Chris Hadfield, e deu a oportunidade da gente ver coisas que aqui na Terra não tem como condições da gente acompanhar. E aí que maravilha são as transmissões ao vivo, não é? E aí eu capturei exatamente o momento do vídeo aí final, quando você tem uma imagem semelhante ao que a gente tem naquela foto anterior do talha do campeão olímpico de natação. E tudo isso tem a ver com a tensão superficial da água. Agora, quando a gente fala da tensão superficial da água, como é que a gente faz para explicar isso daí? A tensão superficial da água tem a ver diretamente com o formato da molécula de água. Então, a molécula de água, o famoso H2O, onde você tem alguns segredinhos importantes. O fato de que, me acompanha aqui na tela, as ligações que existem, as ligações covalentes entre o átomo de oxigênio e os átomos de hidrogênio não formarem um ângulo de 180 graus. E isso é uma característica importante da molécula de água. É um ângulo menor do que 180 graus. Isso porque nós temos pares de elétrons não ligantes no oxigênio, de tal maneira que a gente acaba tendo uma parte mais positiva da molécula e uma parte mais negativa da molécula. E aí, como a gente sabe de eletricidade, os opostos se atraem. Um positivo atrai o negativo. É o básico de eletrostática. E quando a gente fala de o positivo atrai o negativo, em física, inevitavelmente a gente está falando da atração elétrica de Coulomb. E quando a gente fala da atração elétrica de Coulomb, tem uma coisa importante para a gente aproveitar o momento e falar aqui. Se você me acompanha nessa tela, nós temos aqui dois íons, Na+, e Cl-. Isso forma um composto, o conhecido NaCl, ou cloreto de sódio, ou sal, como nós estamos acostumados. O que acontece? O professor de química, isso é comum, todo mundo tem esse conhecimento, diz que se você pega o cloreto de sódio, o sal, está na sua mão, você sabe que ele é um pozinho, e aí você coloca ele dentro d'água, ocorre a chamada dissociação iônica, ou seja, os íons se dissociam, eles se separam. E aí como é que a gente explica isso? Eu disse anteriormente que se nós temos cargas e sinais opostos, elas se atraem, e que essa atração se dá através da lei de Coulomb. Vamos escrever aqui na tela para a gente relembrar a lei de Coulomb. A lei de Coulomb diz que a força de atração entre esses dois íons depende do meio que envolve os íons, depende do produto dos módulos das cargas desses dois íons e também depende do quadrado da distância entre eles. O que eu quero chamar a atenção é o fato de que a constante eletrostática ela não é universal. Essa constante ela depende do meio em que as cargas estão envolvidas. Para você que está acostumado a estudar eletricidade aí na escola, 99% das questões que a gente faz, as cargas estão imersas no ar ou no vácuo, onde a constante eletrostática é considerada praticamente a mesma. E de tanto fazer questão na sala de aula, você acaba decorando o valor. 9 vezes 10 elevado à nona, em unidades do sistema internacional. O que acontece? Se você pega a constante eletrostática da água, a constante eletrostática da água ela é 81 vezes menor do que a constante eletrostática do ar ou do vácuo. O que acontece? Na hora que você coloca o NaCl dentro d'água, você está enfraquecendo a força elétrica de atração entre os íons, porque você está reduzindo 80 vezes a constante eletrostática. Não há modificações nos valores das cargas e nem na distância. Além disso, como nós dissemos anteriormente, o fato de ter um lado mais positivo e um lado mais negativo na molécula de água faz com que as moléculas de água ataquem esses íons, Na+, Cl-, e que provoque a separação deles. Acaba acontecendo, então, o que o professor de química chama de dissociação iônica. E isso tem a ver com a constante eletrostática do meio, que é uma característica da água. Além disso, quando a gente fala, então,
da forma de coesão das moléculas de água, que garante coisas como essa que a gente falou, da dissociação e da tensão superficial, a tensão superficial é uma coisa que sempre desperta a imaginação das pessoas e acaba rolando uma discussão sobre a história de caminhar sobre as águas, correr sobre as águas, até porque, como a gente sabe, é uma coisa que vem arraigada na nossa cultura, que já vem lá da religião. Então, pensando nisso, eu queria que você acompanhasse isso que eu vou te mostrar agora, que não é ilusão, já vou logo antecipar, é real e acontece na natureza abertamente, falando sobre a história de caminhar sobre as águas, ok? Olhe na tela. With the pond in the way, most lizards wouldn't stand a chance. But this is no ordinary lizard. For years, cinematographers tried to capture its steps with varying success. Witnessed at normal speeds, their fleet-footed water dance leaves nothing but questions in its wake. But slowing the action lets us see why this animal's become so famous as the Jesus lizard. It starts with the unique biomechanics within the lizard's legs and feet. Every time it slaps its wide-webbed foot on the water, it turns something that's fluid into firm footing. When their foot plunges down, it creates a pocket of air and force for support that keeps the lizard from sinking. And there's another trick at work here. Isso é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na natureza. A gente sempre se surpreende quando acompanha a física às margens dos processos. Isso aí que você viu, isso não é fantasia, isso é real. Como eu te falei, isso acontece na natureza, tá lá. Esse lagarto, que é o basilisco, você pode, segundo diz, ele pode ser encontrado em Honduras, tá aí na tela, né? Nicarágua, Panamá, Costa Rica, eu já li de ocorrência dele no México e até na Amazônia. O que acontece? Ele consegue de fato caminhar sobre as águas. Claro, depende de um monte de física para isso. Primeiro, ele é leve. Segundo, ele é rápido. Terceiro, ele faz uma jogada sensacional. Mais uma vez eu vou ter que citar meus filhos. Eles estavam vendo fazer a pesquisa desse programa e a minha filha perguntou como é que ele era capaz de fazer isso. Daí eu olhei para ela e falei, você já brincou de bafo? Isso não é brincadeira de menina, é brincadeira de menino. E ela disse, não pai. E o moleque estava do lado e disse, eu já brinquei. E aí foi logo mostrando como é que se faz aquele truque com a mão para conseguir virar as figurinhas. É como se fosse um desentupidor de pia. Você se utiliza da diferença de pressão para conseguir virar as figurinhas. Então, o que é que esse lagarto faz? Esse lagarto faz exatamente isso. Depois de um longo tempo de pesquisa, e aí como o próprio vídeo cita, pesquisa de biomecânica, necessidade de vídeos de alta velocidade de reprodução para que a gente conseguisse ver como é que ele faz um movimento com as patas que cria uma espécie de bolha de ar cada vez que ele toca na água. E o ar, sendo menos denso que a água, tende a flutuar. Isso cria um empuxo que serve como uma força de sustentação. Agora, claro, nós estamos falando de uma bolha de ar, então ela não dura muito tempo. Por isso que ele precisa ser rápido. E aí eu tinha falado anteriormente que essa coisa de caminhar sobre as águas é uma coisa simbólica para a gente, porque é uma coisa que está lá na nossa cultura. O próprio nome do lagarto, você está vendo aí na tela, no finalzinho aqui da informação, esse lagarto é conhecido como Lagarto Jesus, em referência à história bíblica que fala de Jesus caminhar sobre as águas. Essa história de Jesus caminhar sobre as águas, que já foi tema de um comercial, que inclusive à época, não sei se vocês acompanharam isso, se alguém tem memória para isso, deu alguma confusão com as pessoas que acharam que era uma ironia extrema. Vamos lembrar. Pô, galera, já deu, né? Acho que não vai rolar nada hoje, não. Vou pra casa. Jesus, por Deus, como você faz isso? Faz o quê? Está andando sobre as águas. Calma, Pedro. Ele só tomou um Red Bull. Red Bull te dá asas. Nada disso, não é Red Bull, não. Seria, então, mais um milagre? E qual é? Milagre nada. Você só tem que ficar esperto onde tem pedra. Jesus. Bom, o que a gente quer não é fazer tom de ironia e a gente não está discutindo a verdade das coisas. O que eu quero discutir é a física às margens do que acontece.
Então nós vimos falando da tensão superficial da água, que se a água, as moléculas de água da superfície têm coesão, elas conseguem te dar sustentação. Claro, quando eu digo te dar sustentação, para objetos muito leves. A própria simbologia da história de Jesus caminhar sobre as águas, eu falava da força da fé, é necessário que haja alguma força que me dê sustentação para conseguir caminhar sobre as águas. É o que a gente vê de fato no que acontece na história do basilisco, que ele de fato consegue caminhar sobre as águas. Então estou te mostrando aí na tela, são print screens, né, de uma câmera que fez a filmagem em altíssima velocidade de reprodução, e aí a gente tem uma ilustração embaixo mostrando exatamente essa capacidade que ele tem de criar essa força. Ele é leve, mas não suficiente para se manter pela tensão superficial da água. Então ele vence a tensão superficial da água. Então ele precisa de uma força suplementar. Então, se ele não vai conseguir fazer isso como Jesus fazia, como está relatado na Bíblia, então ele tem que utilizar uma físicazinha. E aí o que ele utiliza? Ele utiliza a densidade do ar, que é menor do que a da água, que vai dar para ele essa força de empuxo, que vai dar para ele sustentação. E além disso, é óbvio que ele tem que ser bastante rápido. Agora, por falar em caminhar sobre a água, e já que a gente está falando de água, e quando a gente fala de água, a gente tem 3 estados físicos possíveis, inclusive quando a água fica sólida e você pode ter gelo. Não é uma situação comum aqui no Brasil, mas vamos discutir essa coisa de caminhar sobre o gelo. Antes eu queria que você desse uma olhada no vídeo a seguir. Olhe na tela. Holiday sledding party in California's San Bernardino Mountains turning into a nightmare when people began plunging through the ice beneath them. Here's ABC's Ron Claiborne now. It began when one man accidentally slipped off of the sheet of ice and into the lake. The people you see in this video are members of a sledding excursion that goes terribly wrong. We saw this guy coming across the ice really fast, and it went from cheering to all of a sudden just an unbelievable amount of panic and chaos. One man goes to the ice's edge to try to help, but then he falls in. And then one would-be rescuer after another tries to help, only to plunge into the lake themselves in a chain reaction. A crowd gathers on shore, frantically screaming for help. Call 911! 5 minutes after the first man went in, nearly a dozen people are now in the water, as others throw ropes and inner tubes, but no luck. Isso é uma notícia relativamente recente, evidentemente não aconteceu aqui no Brasil, você acompanhou aí, é uma notícia de fora. Aconteceu agora em 2012. Então, as pessoas nos locais frios, onde normalmente o lago fica congelado, as pessoas se utilizam disso para brincar. É como se aqui no Brasil, quando tem verão, que é o normal daqui, as pessoas fossem à praia. Então, para eles, quando tem esse inverno intenso, os lagos congelam e eles utilizam aquilo como pista de patinação, serve para deslizar, as pessoas ficam brincando. Mas daí o que acontece? Às vezes você tem avisos como esse, que a camada de gelo é fina, e se a camada de gelo é fina, ela pode não suportar a força, peso das pessoas e a pressão que é exercido ali. E aí acaba acontecendo acidentes como esse. Eu até coloquei aí na tela uma ilustraçãozinha, uma pesquisa interessante que eu achei, onde ele mostra a proporção que a camada de gelo deveria ter para suportar o peso de diferentes objetos. Então você está vendo aí na tela uma pessoa sozinha, uma pessoa com jet ski, um carro pequeno e um carro maior. E aí você vai tendo aqui a proporção, ó, da camada de gelo, como ela vai aumentando proporcionalmente, o que é evidente. Uma camada de gelo mais espessa vai oferecendo uma maior resistência, como você está acompanhando aí na tela. Agora, esse fato da água congelar apenas na superfície, a gente já, como eu te disse, não costuma ver isso aqui no Brasil, mas a gente vê pela TV, vê em filmes, vê em documentários, vê em noticiários, né? Tem pessoas que vivem em regiões geladas da Terra. E como é que elas fazem para sobreviver? Uma das coisas que garante é a possibilidade de comer peixe, de obter animais marinhos. E se faz isso porque consegue furar o gelo e pescar lá. Você está vendo aí, são fotografias, não são ilustrações. Então as fotografias elas sempre mostram situações reais de pessoas pescando no gelo. Agora, isso bota a gente para pensar. Como é que é essa história de o gelo só fica na parte de cima? Por que a água não congela por inteiro? Será que a lógica não seria virar todo um bloco de gelo, como que acontece, por exemplo, na tua casa?
A gente pega as forminhas, coloca a água nelas, põe no congelador e depois de um tempo você vai ver que você tem uma pedra de gelo inteira. Não fica só o gelo congelado em cima. O que acontece aí? Bom, aí a gente tem um outro aspecto importante para falar sobre a água, que é o comportamento do volume e da densidade da água com relação à temperatura. O normal de uma substância é que quando ela seja aquecida, ela aumente o seu volume. E quando ela seja esfriada, ela diminui o seu volume. Daí nós temos a grandeza densidade, e é inversamente proporcional ao volume. Então, se eu aqueço uma substância e ela aumenta de volume, a tendência é que a sua densidade diminua. E o contrário também é verdade. Se eu resfrio uma substância e diminuo o seu volume, a tendência é que a densidade aumente. E a gente sabe que a tendência dos materiais menos densos é subir, dos mais densos é descer. É o que acontece quando você tem um lago numa região gelada. Essa água que fica na superfície, me acompanha aqui na tela, fica em contato com o ar que vai resfriando, essa água também vai resfriando, com isso aumenta a densidade da água e ela tende a descer. Agora, a água ela tem um comportamento diferente, que é o que chama a atenção da gente. Eu queria que você não tirasse o olho da tela. Eu estou mostrando aí para você um gráfico que tem a densidade da água em função da temperatura. Então observe o seguinte, aqui a gente tem a temperatura aumentando, aqui para a direita, e a densidade diminuindo à medida que a temperatura vai aumentando. Então olha, densidade é massa sobre volume. O que acontece? A densidade vai diminuir quando o volume aumentar. E o volume vai aumentar sempre que a temperatura também aumentar, que a gente tiver uma variação de temperatura positiva. Agora, eu queria que você ficasse de olho. Lembra que nós estamos falando sobre água. Bem aqui, ó, nesse intervalo específico da densidade da água. E aqui a gente fez um zoom na imagem e você tem essa curvinha que aparece bem aqui assim, ó, muito discreta, que aparentemente não tem nada de especial, mas olha como é que ela aparece aqui, ó. Tem uma diferença fundamental que precisa ser percebida. Repara que no gráfico que nós mostramos inicialmente, a temperatura está dividida a cada 20 graus Celsius. E aqui, quando a gente fez um zoom, a gente teve a oportunidade de olhar um intervalo muito pequeno dentro desses 20 graus. Especificamente, eu gostaria de chamar a atenção para o intervalo de 0 até 4 graus Celsius. Observe que a gente tem aqui uma espécie de parábola invertida. E na temperatura de 4 graus Celsius, nós temos a maior densidade da água. Daí o que acontece? Se nós obtemos a maior densidade da água em 4 graus Celsius, e o que é mais denso tem a tendência a ficar embaixo, à medida que a temperatura for resfriando e a água for resfriando e ela vai descendo, ao chegar em 4 graus Celsius, ela vai ficar lá embaixo na superfície e não consegue mais subir, cessando as correntes de convecção. Então a água fica parada. Com isso, o que vai acontecer? Nós temos a estratificação térmica da água. A água a 4 graus fica lá no fundo do lago, e aí você tem uma camada acima de 3 graus, uma de 2 graus, uma de 1 grau e uma a 0 grau, e a camada que ficar na superfície de cara para o vento, que vai ficar resfriando, 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 essa é que vai formar a camada de gelo. O que acontece? Isso permite que as pessoas consigam, inclusive, viver em locais muito gelados. O que seria dos seres humanos nesses locais se nós tivéssemos a dilatação da água normal, como acontece com as outras substâncias? O que nós estamos mostrando para você aqui é que a água ela tem uma dilatação anormal. É a chamada dilatação, esse nome é importante, dilatação anômala da água. Anômala que significa anormal, fora dos padrões. E isso acontece exatamente aonde? De 0 a 4 graus. O que é que tem de anormal aqui? Observa a densidade aumentando. Para que a densidade aumente, seria necessário que o volume diminuísse. Mas como é que o volume pode estar diminuindo se eu estou aumentando a temperatura do sistema? A água, por conta daquela estrutura da molécula que a gente mostrou, ela se comporta de uma maneira diferente, exatamente dentro desse intervalo de 0 a 4 graus. Explica isso também o fato de quando a água congela, a densidade do gelo ser menor do que a densidade da água. E aí nós temos, são mais uma vez fotografias de icebergs. Tem aquela expressão que diz, eu sinto que tem mais coisa por trás dessa história, isso aí é apenas a ponta do iceberg.
Então, quando a gente fala a ponta do iceberg, o que você está querendo dizer? É uma referência à física. O iceberg tem é gelo. O gelo ele tem uma densidade 0,9 gramas por centímetro cúbico. É muito próximo da densidade da água, que é 1. Então, seria 90% da densidade da água. Por conta disso, quando o gelo fica na superfície da água, então você tem 90% do volume do gelo submerso e apenas 10% do lado de fora. É a ponta do iceberg. Então você vê aí pela fotografia que tem logo aqui acima de mim, essa fotografia eu acho interessante porque ela mostra, tem um barco presente e tem uma pessoa. Pelo tamanho da pessoa, você tira o tamanho da ponta do iceberg. E se eu estou te dizendo que isso aqui, deixa eu riscar aqui na figura, me acompanhe. E se eu estou te falando que essa ponta do iceberg, ela se refere a apenas 10% e que os outros 90% é o que aparece ali embaixo, então tu dá por vista a quantidade, a massa de gelo que você tem aí por baixo quando você faz uma referência ao iceberg. E aí eu queria aproveitar esse momento também para dar uma explicação de uma coisa que ao longo das semanas as pessoas ficaram mandando mensagens, desde que eu anunciei na semana passada que o tema de hoje era água, e essa é uma dúvida que as pessoas têm. É uma coisa que se discute lá na biologia, na particologia, acaba falando em química também e vem bater aqui na física. Me perguntaram essa semana assim, Delfrânio, se eu tiver um copo cheio de água, cheio até a tampa, já para transbordar, até a boca do copo, com uma pedra de gelo, quando esse gelo derreter, a água vai transbordar, não vai? As pessoas têm que tomar cuidado com esse tipo de situação, porque inclusive já foi discutido em prova. O que acontece? Se você coloca uma pedra de gelo no copo, depois enche esse copo com água e a pedra de gelo vai subindo, 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 até que deixa na condição de transbordamento. Quando o gelo derreter, o que vai acontecer com a água? Nada. O nível da água vai continuar o mesmo dentro do copo. Por quê? Por conta disso que a gente está falando do iceberg. Por conta do que nós falamos da dilatação anômala da água, da estrutura da molécula de água. A água é uma substância que quando congela, ela aumenta de volume. Então o gelo ele ocupa mais espaço do que quando ele era água. É a mesma quantidade de moléculas, mas ocupando um espaço maior. Por conta daquela arrumação, de não ser um ângulo de 180 graus, de ser uma molécula que parece um tetaedro, na hora que você tem a arrumação do cristalino, da rede cristalina que se forma, tudo bonitinho, das moléculas de água formando o sólido, que é o gelo, eles ocupam um espaço maior do que as moléculas de água soltas no estado líquido, no estado fluido. Então, por conta disso, na hora que você tem o gelo flutuando sobre a água, a porção submersa do gelo já ocupa o espaço equivalente ao bloco inteiro. Então, não. Nesse caso, quando o gelo derreter, ele não vai fazer com que a água transborde. Por que as pessoas têm me perguntado isso? Porque dá confusão na interpretação lá na aula de biologia. Quando se fala das geleiras. E que com o aquecimento global, o derretimento das geleiras, isso poderia aumentar o nível dos mares. Mas peraí. O mar é o copo cheio de água. Mas a geleira não é um iceberg, que já está dentro da água. É um blocão de gelo que está fora da água. Aí convenhamos. Se eu voltar para o meu exemplo do copo com água, encho ele com água e venho e coloco o gelo depois, a água já vai transbordar de saída, ok? Então é importante que não se faça confusão com isso. Agora volto aqui para a tela para continuar falando da densidade da água. A gente mostrou um gráfico da densidade e é importante também que a gente enxergue o volume, já que nós dissemos que a densidade e o volume são inversamente proporcionais. Então nós tínhamos o gráfico da densidade como uma concavidade voltada para baixo. E evidentemente, se é uma proporção inversa, nós vamos ter o volume com a concavidade virada para cima. E aí, mais uma vez, aqui nós fazemos o destaque e o zoom para que você veja o comportamento anormal da água que acontece de 0 a 4 graus. Então, se a 4 graus Celsius nós temos a densidade máxima, é porque nós temos o volume mínimo. Aqui ao lado, estou te mostrando o que eu tinha explicado agora há pouquinho, da arrumação das moléculas de água, quando você tem o líquido e quando você tem o sólido. E evidentemente aqui a gente tem ocupando um espaço maior. Agora, queria que você não tirasse o olho da tela nisso que eu estou mostrando aí. Não são gráficos muito comuns de você encontrar na tua aula, na tua apostila, no teu livro, e eu gostaria de discutir esse gráfico. Primeiro nós temos, de um lado, um gráfico que mostra simultaneamente com a linha vermelha a densidade e no outro o volume da substância. E aí aquilo que eu te falei, um com a concavidade para baixo, um com a concavidade para cima, por conta da proporção inversa. Agora, mais que isso, eu queria que você ficasse ligado nesse outro gráfico,
que ele mostra a densidade em função da temperatura. Aí você vai dizer, Idelfrânio, você mostrou esse gráfico aqui agora há pouquinho, eu já entendi. Mas tem uma coisa que normalmente não se fala que eu acho importante dizer. Esse gráfico aqui, ele está mostrando a pressão atmosférica sobre a água. E a pressão vai sendo incrementada para que a gente veja o comportamento da densidade. E repara que o comportamento não muda muito. Você tem o incremento dos valores, evidentemente, quanto maior a pressão, maior vai ficando a densidade da água. E aí vamos ver se isso faz sentido para ti. Se eu aumento a pressão atmosférica, eu estou compactando as moléculas. No que eu compacto as moléculas, eu diminuo o volume. No que eu diminuo o volume, eu estou provocando um aumento da densidade. Então, tudo se encaixa, tá? Eu sei que o pessoal, alguns já acessaram, outros vão acessar depois. Todos esses slides do nosso programa, eles estão disponíveis na nossa página no Facebook, facebook.com/Física Marginal. Sei que depois vocês vão olhar esses slides. Fiquem com esse gráfico e acompanhem com atenção. É uma situação não trivial. Uma coisa é falar do comportamento do volume e da densidade. Outra coisa é colocar uma grandeza física a mais no meio. No caso, seria a pressão. Só para mostrar que se aumenta a pressão, diminui ainda mais o volume, aumenta ainda mais a densidade. Mas o comportamento fica sendo o mesmo, ok? Bom, na sequência aqui, esse gráfico também eu gostaria de chamar a atenção, que ele mostra a densidade tanto da água quanto do gelo. Olho na tela. A densidade da água nós já explicamos. Agora, aqui ele mostra a densidade do gelo em função da temperatura. E observa o que é que nós temos. O gelo começa bem frio. E à medida que eu vou esquentando o gelo, mas Idelfrânio está abaixo de zero. Mas é esquentando mesmo. Porque convenhamos, menos 150 é bem mais frio do que zero. Aí você vai tendo a diminuição da densidade. A densidade diminui pelo aumento do volume. Agora, esse gráfico me chamou a atenção pelo que aparece aqui, ó. Nós temos a 0 graus, tá? Você tem a densidade vai se modificando, ela vai sofrendo um aumento, mesmo a temperatura permanecendo constante a 0 graus. Esse gráfico também você não vai encontrar ele fácil por aí. O que acontece? Vamos lembrar que se você está passando do sólido para o líquido, isso é uma mudança de fase. E durante a mudança de fase de uma substância pura, vamos lembrar, a temperatura não muda. Entretanto, está havendo mudança de fase. Eu tenho o aumento da densidade porque eu tenho a diminuição do volume. Lembra que a água sólida, o gelo, ocupa um volume maior do que a água líquida. Então, apesar de eu não ter variação de temperatura durante a mudança de fase, mas eu tenho mudança no volume e, consequentemente, eu também tenho uma mudança na densidade. Tá? Então, já você vai encontrar no nosso site, fisicamarginal.com, lá onde tem aquelas questões que eu te falei para você estudar, nós vamos fazer questões baseadas exatamente nesses gráficos que não são triviais, ok? Agora, partindo aí para a reta final do nosso programa, queria só aproveitar para lembrar situações de empuxo e de equilíbrio, já que nós falamos do iceberg, que são comuns e que podem ser discutidas. Uma é a bexiga natatória dos peixes, você já viu isso lá em biologia, que os peixes conseguem controlar pela quantidade de ar dentro da bexiga, eles conseguem controlar a densidade dos seus corpos, fazendo com que o empuxo sobre eles aumente ou diminua em relação ao peso, e com isso eles conseguem controlar a sua flutuabilidade. A cópia da natureza é o que os seres humanos fizeram, o que o homem fez na construção dos submarinos. Os submarinos que contêm a flutuabilidade controlada por tanques que funcionam como uma bexiga natatória. Então, quando você quer flutuar, você tira a água desses tanques, enche esses tanques de ar para diminuir a densidade e você ter flutuabilidade. Quando o submarino quer imergir, quer submergir, então você começa a colocar água nos tanques e quanto mais água você vai colocando, maior vai ficando a densidade do conjunto e isso vai fazendo com que o empuxo vá perdendo para o peso. E aí você tem então a descida do submarino, ok? Então o submarino que é a cópia do que faz a bexiga natatória do peixe. E por falar em submarino, e visto que uma das nossas funções aqui é incentivar o aprendizado da física para as pessoas que sempre tiveram a intenção de ir para uma área de engenharia, de ir para uma área de ciências exatas como a física, nós já chamamos a atenção aqui em programas anteriores
a posição hoje que tem o nosso país, o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o governo como um todo, em incentivar a formação de novos engenheiros e cientistas. E uma das minhas funções, eu faço parte dessa engrenagem, porque como professor de física eu tenho essa responsabilidade, e mais importante, de trazer exemplos de jovens, assim como você que está nos assistindo, que fazem coisas que parecem extraordinárias. Então, recentemente saiu a notícia, eu coloquei aí para você a imagem do site, tem aí o link, você pode acessar. Esse camarada se chama Justin Beckerman. Esse garoto é um adolescente e hoje ele é chamado nos Estados Unidos de o MacGyver de verdade. Isso aí que vocês estão vendo é ele submergindo num submarino que ele construiu em casa, feito com sucata. E o submarino consegue imergir até 9 metros. Com sistema de controle de profundidade, com sistema de controle de respiração, com comunicação, com sensores de alerta e tudo feito com sucata. Evidentemente, esse camarada eu posso dizer que ele deve gostar de física. Então, é mais um exemplo que a gente traz para vocês de que vocês que estão aí nos assistindo, com a sua juventude, vocês podem fazer coisas extraordinárias. E a física está aí para dar uma ajuda para vocês, ok? Então, esse foi o nosso 4º programa dessa primeira temporada do Plantão da Física Marginal. Esse programa que é uma realização do Plantão do Enem, acessando plantãodoenem.com.br, você tem acesso a cursos completos em videoaula e em PDF para a sua preparação para o Enem. E a gente vai estar todo domingo com vocês aqui a partir das 11 horas da manhã. E durante a semana, entre em contato com a gente através do nosso site, fisicamarginal.com, e também pela página no Facebook, facebook.com/fisicamarginal. Lembrando, a física está às margens de todos os processos, mesmo quando você não percebe. Por isso que o professor Idelfrânio sempre te diz, você sabe física, só não sabe que sabe. Até o próximo domingo.